Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu me chamo Alana e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês um aprendizado que eu tive morando aqui em Portugal. E esse aprendizado foi: imigrar não resolveu todos os meus problemas e provavelmente também não vai resolver todos os seus problemas. Bom, gente, como eu posso começar a contextualizar para vocês, né, essa reflexão e o que eu tenho aprendido aqui? Vou fazer 2 anos que eu estou morando aqui em Portugal. E vir morar em Portugal, né, e migrar para cá, foi um sonho realizado. De fato, eu e meu esposo tínhamos esse sonho, né, para fora do Brasil, que é conhecer outras culturas, que é ter outras oportunidades. Mas além de todas essas partes boas que a imigração traz, ela também traz novos desafios. Bom, para explicar melhor, eu vou contar para vocês um pouco da nossa experiência, né? Nós chegamos aqui em Portugal e nós estávamos super entusiasmados, super felizes e alegres porque realmente realizamos esse sonho. Os primeiros meses, assim, sempre foram meses de muita gratidão mesmo a Deus, sabe? Muita alegria. Apesar dos desafios iniciais, né? Que é você chegar, ter que resolver questões de documentos, de casa. Nesse início eu me recordo de realmente lidar com tudo muito pra cima mesmo. E com o tempo, o que acontece? Você começa a entrar na rotina. Porque o fato de você ter imigrado, né? E ter realizado esse grande sonho, você não vai viver nesse êxtase o resto da vida, né? A vida, ela continua. Então, você entra nessa nova rotina. Eu comecei a perceber que eu estava tendo que começar a lidar com coisas dentro de mim e que, independente de onde eu estivesse morando, eu iria ter que lidar com isso. Talvez se eu estivesse no Brasil, iria demorar para eu notar, não é mesmo? Porque lá eu estava no meu conforto. Aqui nós estamos muito à mercê de viver realmente fora do nosso conforto. Então, novas inseguranças aparecem, novos desafios mesmo na vida em si mesmo aparecem. Talvez para muitas pessoas desafios financeiros, para muitas pessoas desafios na parte profissional, na parte de estudo. Enfim, cada pessoa tem a sua experiência, não é? Mas o que eu quero dizer para vocês, após passar esse êxtase inicial, eu voltei à minha rotina e comecei a ter que lidar com essas coisas. E no meu caso, foram coisas mais mentais. Então, no Brasil, eu já tinha um certo problema com ansiedade, já tratava com psicólogo. E chegando aqui, eu continuei tendo que lidar com isso, né? A ansiedade, a falta do controle emocional, saber lidar com insegurança, saber lidar comigo mesma. Junto a isso, eu precisei começar a lidar com o sentimento de sentir saudade da família, preocupação com o futuro, preocupação nessas áreas profissionais, de estudo. Aqui também a maioria das pessoas que vieram como turista acaba tendo muito problema também com essa parte de documento. Então eu sempre me estressei muito, sabe, com essa parte documental, de às vezes querer fazer alguma coisa e ficar muito limitada por conta dessa parte de documento. Apesar de que eu vim pra cá sabendo disso, eu até compartilhei com vocês em um outro vídeo, né? Eu comentei sobre uma situação delicada e difícil que a gente tava passando aqui. E muita gente no comentário falando, ah, mas você já sabia que era assim. Gente, eu sei que eu já sabia que era assim. Mas é diferente de quando você sabe que uma coisa é assim, né? Como essa parte do documento. E é diferente você ter que lidar com isso aqui, pessoalmente, vivendo de fato, né, a sua vida. Então, foram momentos, né, já passei por momentos aqui um pouco mais delicados. Mas, graças a Deus, eu e Vinícius nunca tivemos falta de nada aqui. Então, a gente nunca teve problema em relação a ficar sem casa, ficar sem emprego. Nunca ficamos desempregados aqui. E mesmo a gente não passando por essas faltas, essa parte mental pra mim sempre pegou muito. Então, foi algo que eu tive que lidar comigo mesma. Mas, Alana, o que você quer dizer com tudo isso? Bom, gente, imigrar de fato traz coisas maravilhosas pra gente, inclusive os aprendizados. Eu cheguei aqui de um jeito e eu, de fato, hoje sou uma outra Alana. E nesse processo eu aprendi que eu preciso cuidar de mim. Então, eu preciso me priorizar, cuidar da minha saúde física, cuidar da minha saúde mental. Porque se eu estiver bem, eu vou conseguir resolver os desafios da vida de forma muito mais leve, sabe? Eu vou conseguir viver os meus dias de forma mais tranquila. Apesar das dificuldades, sabe? Apesar dos momentos que não são tão fáceis. Então, esse foi o meu maior aprendizado aqui em Portugal e eu sei que eu vou levar ele pra minha vida. E eu digo pra vocês, isso é independente do país que você for morar. Se você for migrar pra um outro país, se você estiver no Brasil, gente, cuidem da saúde mental de vocês, cuidem da saúde física de vocês. E também, né, muito importante, que é o principal de todos, é a nossa vida espiritual. Então eu sempre busquei colocar mesmo Deus em primeiro lugar na minha vida, no meu dia a dia, na minha rotina. E eu vi, sabe, como tudo se transformou na minha cabeça. Então, se eu chegar em um outro país, né, se eu precisar emigrar uma outra vez,
eu já não vou fazer como eu fiz aqui em Portugal. Muitas vezes a gente chega, acaba se deixando de lado, sabe? Para resolver os problemas, para buscar resolver as demandas que têm que ser resolvidas. Isso é fato. Mas eu digo pra vocês, não deixem de se cuidar, sabe? Independente do que você goste de fazer, como cuidado pessoal. No meu caso, né, é academia, é treinar, é estar cuidando da minha saúde mental, lendo um livro, cuidando também da minha aparência, indo a um salão de beleza quando eu posso, cuidando mesmo de mim, sabe? De quem eu sou. Tendo esse momento comigo sempre. Eu vou dar um exemplo pra vocês, só pra ficar realmente mais compreensivo, né? O que eu tô querendo dizer. Desde o Brasil eu sempre gostei de ir pra academia, de tentar comer bem, né? Eu estava sempre tentando realmente ter essa rotina, né? E ter hábitos saudáveis. E eu cheguei aqui em Portugal e acaba que na correria, né? De você ter acabado de chegar e tudo mais, você para de cuidar da sua alimentação. Eu não entrei na academia assim que eu cheguei aqui. E eu também não tinha muito o hábito de correr na rua, enfim, fazer algum exercício. Então eu acabei me deixando de lado em algo que eu gostava tanto, sabe, de fazer por mim. E teve uma hora que eu olhei pra mim e falei, nossa, eu tô ficando sedentária. E também na época eu fiz um exame de sangue e eu vi que o meu colesterol tava aumentando. Então eu pensei, né, caramba, eu imigrei, eu realmente realizei um sonho, eu tô muito feliz de estar vivendo isso aqui, mas eu tô me deixando de lado. Tipo, eu tô esquecendo, sabe, de quem eu sou. E vai chegar uma hora que isso não é sustentável. Então, na época, né, eu voltei pra academia, né, que aqui é o ginásio. Voltei pra academia, comecei a tentar cuidar novamente da minha alimentação. E é esse o exemplo que eu tô querendo dizer pra vocês, sabe? Hoje eu me sinto muito melhor, gente, porque eu realmente voltei a fazer algo que eu gosto, sabe? Algo que é meu, faz parte de mim. Então, independente do país que eu morar, independente de onde eu estiver, eu vou buscar fazer, sabe? Isso, esse algo que eu gosto. E pra você, às vezes não é isso, né? Academia. Pode ser, sei lá, ler um livro, fazer mais passeios. Para as mulheres, né? Cuidar da sua aparência, do seu corpo, arrumar uma sobrancelha, mexer no cabelo, enfim. Essas coisas, sabe, gente? Pro homem, jogar um futebol, fazer uma luta. Quando for imigrar, sempre que você for sair, sabe, do lugar onde você tá e for pra um outro lugar, não bota essa expectativa de que esse lugar vai te fazer feliz, porque não é o lugar exatamente que vai te fazer feliz. Apesar de o ambiente, sim, nos ajudar muito e nos ajudar, inclusive, a moldar a nossa mente. Isso é fato, não tô querendo dizer que não. Mas o lugar em si não vai fazer você feliz, né? E foi esse aprendizado que eu tive. Portugal, estar em Portugal só, não vai me trazer alegria diária, não vai me trazer felicidade. O que realmente vai me trazer alegria e felicidade é estar bem comigo, é cuidar da minha saúde mental, da minha saúde física, do meu espiritual, estar bem comigo. Aí sim, independente do lugar onde eu estiver, eu vou estar bem, sabe? Eu vou procurar estar bem. Mas enfim, gente, esse é o maior aprendizado que eu tô tendo morando aqui em Portugal. E é isso. Imigrar não vai resolver todos os teus problemas. Inclusive, pode surgir outros problemas. Brincadeiras à parte, mas é isso, gente. Não coloquem todas as suas expectativas como quem vinha aqui pra Europa, vinha aqui pra Portugal, ou seja, qualquer outro país, vai te trazer felicidade plena, porque não vai. Isso você vai ter que buscar com você mesma, você vai ter que buscar com Deus, sabe? Sem contar, gente, que eu acho que tem algo tão importante sobre também a imigração, que muitas vezes a gente que imigra acaba deixando de lado, que é você se abrir realmente, sabe? Pra viver isso. Então, não é só você entrar numa rotina de trabalho, casa. Quem vai pra igreja? Trabalho, casa, igreja. Aí fica insustentável, gente. Então eu comecei a perceber que eu também tinha que buscar realmente conhecer a cultura. Então, sair mais, passear pelos lugares, conhecer novas pessoas, conversar mais com as pessoas, sabe, que estão ao meu redor, fazer mais amizade. Aqui os portugueses, né, quando você chega, e eu tô falando da minha experiência, eles são um pouco mais fechados porque eles não te conhecem. Então, eles demoram um pouco pra te dar confiança. Mas depois que você pega confiança, você começa realmente a fazer amizade. E o pessoal aqui é muito gente boa. Quem realmente se abre ali, né, pra fazer amizade com você. Enfim, gente, digo pra vocês, não entrem jamais numa inércia aí no seu mundo. Muitas pessoas não acabam realmente voltando pro Brasil por conta de problemas que às vezes se resolveria se ela simplesmente buscasse uma nova amizade, se ela buscasse um novo emprego, buscasse, sabe, algo novo, realmente se reinventar.
Mas então, comenta aqui o que você achou, né, dessa reflexão. Gostaria muito de conversar mesmo com vocês sobre esse assunto. É isso, gente. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, me segue nas minhas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!